Olá, pessoal, tudo bem? Então, cá estamos nós de novo, aulinha de geografia, tá? Então, hoje a gente vai começar a unidade 4 de geografia. Ela é sobre os setores econômicos, sobre a economia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem tranquilinho, tá? Então, vamos lá. Aula de geografia, então. Atividades urbanas e rurais no Brasil é o nome da nossa unidade. Então vamos lá. Relação entre a cidade e o campo. Então vocês lembram da história do ratinho da cidade, do ratinho do campo? Acho que vocês lembram, já devem ter escutado muitas vezes. Então, as pessoas que vivem na cidade, as pessoas que vivem no campo, elas têm modo de vida bastante diferentes. Então, se organizam de formas diferentes, tratam a questão da natureza diferente. A questão do contato com a natureza é diferente. Então, nas cidades, predominam áreas habitadas e atividades econômicas diversas, como as comerciais, os parques industriais, prestação de serviços. Já no campo, tem muito mais elementos naturais que são visíveis. A gente chega, sai da cidade e vai para o campo, a gente já consegue diferenciar, discernir quando acabou a cidade e quando começou o campo. Então, os elementos naturais são muito mais ricos, tem rio, tem montanha, as moradias são mais distantes umas das outras, utilizam, as pessoas no campo utilizam muito mais recursos naturais, e esses recursos naturais são do campo transformados em matérias-primas para alimentos e outras mercadorias. As áreas rurais e urbanas, apesar de abrigarem modos de vidas e atividades diferentes, elas têm uma relação direta, não dá para separar a questão econômica, por exemplo. Por quê? Porque nas áreas rurais são retiradas alguns recursos, algumas matérias-primas, para que seja processado na cidade em indústrias. Então, é da área rural que sai alimentos. As máquinas agrícolas são construídas normalmente numa área industrial dentro da cidade e são utilizadas no campo, então é uma relação intrínseca, não dá para separar, eles se relacionam diretamente. Os alimentos produzidos no campo vão para a cidade, as máquinas feitas na cidade vão para o campo, e assim vai, é uma troca muito grande, direta, não tem fim essa troca acontece das mais diferentes formas. Existem 3 setores principais da economia. Essa parte vocês vão achar a partir da página 86. Eu vou explicar quais são esses setores e o que entra nesses setores, mas se vocês quiserem dar uma lida no conteúdo é a partir da página 86, tá? Então, as atividades econômicas rurais e urbanas podem ser classificadas em 3 setores. Então, temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, vamos ver quais são as atividades econômicas que estão contempladas em cada setor. Então, setor primário contempla atividades econômicas que exploram os recursos naturais, então são predominantemente das áreas rurais. Nas áreas rurais acontece mais o setor primário. Quando a gente tem um produto proveniente do setor primário, a gente chama de produto primário também, tá? Então, setor primário produz um produto primário. Um exemplo de atividades do setor primário. Então, temos alguns aí. Agricultura, que é o cultivo de plantas como hortaliças, legumes, frutas. Tudo isso vira um produto primário que será consumido por várias famílias. Tá? A pecuária, que é a produção de carne, de leite, dos derivados do leite. Quando você tem uma criação de gado, por exemplo, é a pecuária, tá?
uma granja de frangos, uma granja de porcos. Então, tudo isso é para produção de carne, leite e de derivados. Também é um produto primário. Temos também o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Então, por exemplo, o açaí, ele é extraído de uma planta, uma fruta extraída de uma planta. O látex também é extraído de uma planta, da seringueira. Então, o açaí e o látex são produtos primários de um extrativismo vegetal. Então, o extrativismo vegetal vem de plantas, que é diferente do extrativismo mineral. Minério, então, abaixo da terra, tá? Então, o extrativismo mineral é a retirada de minérios do solo. Então, principalmente o ferro, que é muito usado, tá? A bauxita para fazer alumínio, o petróleo é um minério, tá? Então, são exemplos de extrativismo mineral. Outra atividade do setor primário é a pesca. Partimos para o setor secundário. O setor secundário é conhecido como um setor industrial, tá? Ele é responsável por transformar as matérias-primas que a gente pega do setor primário em produtos industrializados. Então, o leite retirado lá do setor primário, retirado da vaquinha lá na pecuária, é mandado para uma indústria do setor secundário e essa indústria vai transformar, vai produzir esse leite, tem todo um processo, pasteurização, retirada de bactérias, para industrializar esse leite e para vender esse leite, tá? Então, a indústria que pegou o leite lá do setor primário, o produto primário, acabou transformando esse leite em um produto secundário, tá? As indústrias, elas podem estar presentes na área urbana da cidade ou na área rural, tá? Então, por exemplo, transformar o leite em manteiga e queijo é uma função do setor secundário. Transformar um recurso natural em energia, como o petróleo do extrativismo mineral, e transformou em combustível, é uma função do setor secundário. Então, exemplos de indústrias que a gente tem: automobilística, que produz carros, ônibus, moto; naval, tá? Que produz barcos; alimentícia, que produz alimentos; têxtil, que produz roupa e panos; construção civil, que constrói casas; farmacêutica e de cosméticos, produz remédio, produz creme para cabelo, máscara para cabelo, creme para o rosto, anti-rugas. Tudo isso faz parte do setor secundário. Então, essa parte de indústria, produção, transformação de matéria-prima em outros produtos é parte do setor secundário. E temos o setor terciário. Se o primário era produtos mais naturais, retirados da natureza, o segundo já era industrializado, o terciário é a prestação de serviços. O terciário ele tem mais a ver com as pessoas. Então, atividades comerciais e de prestação de serviço, predominante nas áreas urbanas, mas também está presente na área rural. Oferece a maior parte dos empregos no Brasil. Então, o que é esse setor terciário, para vocês entenderem bem? É a parte comercial da venda, por exemplo. Então, o setor secundário produziu lá um monte de creme para cabelo. Alguém vai ter que vender esse creme para cabelo. E isso é parte do setor terciário, tá? Então, o setor terciário é responsável por essa comercialização. Então, a gente vê também facilmente as atividades comerciais que ocorrem dentro de uma cidade. Então, se a gente passa, por exemplo, ali na rua Conselheiro Dantas, aqui em Santa Cruz, e olha, em volta a gente vê muitas lojas. E essas lojas fazem parte do setor terciário da economia, tá?
Então, lojas de diversos tipos, em geral localizadas no bairro central, galerias, shopping center, e também tem setor terciário em comércios irregulares, como barracas de rua, tá? Então, tudo isso faz parte do setor terciário. Outra parte do setor terciário são as atividades de prestação de serviço. O que é isso? Então, médicos, enfermeiros, tudo isso, todos esses profissionais participam do setor terciário, por exemplo, no serviço de saúde. Já no serviço de educação, eu, como professora, participo do setor terciário. Temos também serviços de transporte, então motoristas de ônibus, motoristas de Uber, fazem parte do setor terciário. Temos serviços de lazer, então um clube, um cinema, tudo isso faz parte do setor terciário, tá? E serviços gerais, por exemplo, serviços de limpeza, serviços de garçom, tudo isso faz parte do setor terciário. O setor terciário é o que mais gira na economia, porque é o que mais tem empregos, é o que mais tem prestação de serviço, tá? Tudo o que é produzido no setor secundário precisa ser vendido ou colocado à disposição da população através da prestação de serviços ou das atividades comerciais. Beleza? Então, pensando nisso, eu enviei uma folha em PDF também, pode colar, pode imprimir e colar no caderno, tá? E depois disso, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 da página 102, que é sobre os setores da economia, e vão responder a questão 1 da página 165, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijinho. Tchau, tchau.